Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Desorientados. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Mianmar, que em fevereiro de 2021 sofreu um golpe militar à sua democracia. O golpe aconteceu em resposta à derrota que os militares e seu partido sofreram nas eleições de 2020. Os líderes do antigo governo foram presos e o país passou a ser governado por um general. E para falar um pouquinho mais sobre isso, hoje estão aqui comigo Gustavo Gurgel. Olá, pessoal. Igor Figueiredo e André Meira. Bom, como vocês sabem, né, galera, a Mianmar, que é a antiga Birmânia, né? Alguns ainda tratam Mianmar como Birmânia, mas não é mais Birmânia, sofreu um golpe militar, né? E isso está sendo muito discutido, ainda mais agora que com a eleição do Joe Biden, que vai ser um problema para ele aí. O Brasil até agora não falou nada a respeito. E o que vocês estão achando perante isso aí? Em Mianmar o bicho tá pegando. Esse assim, para nós, né, do canal e de formação, é um assunto relevante, né, por se tratar de relações exteriores, internacional. Mas Mianmar já vem, né, de um histórico de luta contra a ditadura de alguns bons anos, porque aquele país ele já vivia desde 62 até 2001 perante um regime militar. E aí de 2012 ele, né, teve a sua redemocratização, mas que durou pouco tempo, né? Porque a gente está aí em 2021 e teve esse novo golpe. Então é algo que está assim bem intrínseco, bem fresco na vivência e na memória, que eu não sei como que chama quem nasce em Mianmar, os mianmarenses, não faço a mínima ideia, porque realmente é um nome difícil de falar. E também um país até um pouco distante assim da nossa realidade. Mas é um assunto interessante da gente abordar pelo contexto. Aí a gente vai falar mais um pouco desse histórico, da questão da geopolítica, todos os significados que tem por trás disso, desse novo golpe. Porque ali naquela região, né, meus amigos podem depois até complementar mais um pouco, mas aquilo dali vigora bastante. Os países próximos de Mianmar sempre são né, governados por partidos ou por pessoas mais autoritárias. Só para o pessoal saber, né, Mianmar faz fronteira com Bangladesh, Índia, China, Laos, Tailândia. Não é fronteira, né? São os países que estão ali próximos. Mianmar, ela é um país bem pequenininho, ele tem 50 milhões de habitantes. Comparado ao Brasil, ele é um pouco maior, quase nada, do que Minas Gerais. Isso. Então a gente aqui em Minas Gerais somos quase Mianmar. Então é bem complicado. O André, você tinha falado um pouco mais cedo, antes de a gente começar a conversar, sobre essa questão até mesmo de ser um dos maiores problemas do Joe Biden agora nos 100 primeiros dias de governo dele, né? Pois é, o Igor falou isso aí. Vai ser um desafio para o Biden, até porque, como o Igor falou, ele já tem um histórico grande de autocracias, né, de ditaduras. Temos ali perto as Filipinas, governado pelo Rodrigo Duterte, e o maior de todos, a China, que faz fronteira com Mianmar, é o principal parceiro comercial de Mianmar. Mianmar fica um pouco abaixo da China, né, fica na fronteira sul da China. Então, a China ainda não se posicionou de forma muito veemente contra esse problema que aconteceu lá, e isso para o Biden vai ser um problema. Estados Unidos não tem muita força em Mianmar, não tem muito comércio, não tem muita coisa lá, e a China, por ser um parceiro de Mianmar, por precisar de Mianmar para sair para a rota para o Oceano Índico, a China, por enquanto, está deixando ali um pouco mais tranquila, não entrou em confronto. Até porque, para a China falar
problema de ditadura é complicado, né? A China não fala diretamente porque ela é uma ditadura, né? Funciona como partido único. Então, é mais um problema que o Biden vai ter. Se já tinha aí, a gente falou já, né, no programas anteriores aí sobre essas dificuldades que o Biden vai ter, as questões com a China, é mais um, porque a gente ainda não tem certeza de como que a China vai agir, e eu acho que eles não vão agir de forma precipitada, não vão agir de forma forte contra esse problema lá, contra esse golpe. Aparenta que eles vão tentar trazer, independente de quem estiver no governo de Mianmar, a China vai tentar conversar para tentar trazer, resolver ali as questões da China, que é essa saída, que é o comércio e tudo. Vamos ver como é que o Biden vai tratar isso. Acho que é uma questão complicada e pode escalar mais essas divergências que já vêm desde o Trump e agora com o Biden, que não devem diminuir muito, né? Vamos ver como é que o Biden vai tratar, mas vai ser um desafio bem grande para ele. Ou seja, né, senhores, mais uma instabilidade aí no Sudeste Asiático, né? Mais um problema na mesa para o Biden tentar cacifar um pouco isso, né? Capitalizar um pouco isso nas suas relações exteriores, né? Mas sabemos aí que Biden tem uma experiência maior em América Latina, né? Mas vamos ver, né? A gente está falando de Sudeste Asiático, a gente está falando aí de uma proximidade com a China. Então vamos ver como é que ele vai trabalhar com isso. Mas Mianmar é uma democracia jovem, se a gente pode dizer assim, né? 1948 aí, até 1948 era dependente do Reino Unido, né? Dos britânicos, dos quais se desvencilhou em 1948, 62 passou por um golpe de Estado, né? Onde os militares assumiram o poder, né? Durante 5 décadas, né? Então, passando esse país vivendo sobre um regime autocrático, né? De uma ditadura militar mesmo, como o André mesmo falou, né? Ou seja, é uma situação que aconteceu, um golpe militar no país do Sudeste Asiático no dia 1º de fevereiro, né? E o mais interessante que eu queria até trazer é que a discussão, né, o flagrante desse golpe militar, o mais curioso, foi por meio de um vídeo de uma dançarina, né? Uma dançarina do país que faz constantemente vídeos num determinado local, numa área central da capital, e enquanto ela gravava o vídeo dançando, havia um movimento de veículos blindados militares, né, em direção a aquilo que seria o golpe, né, aquilo que seria a derrubada da responsável pelo país naquele momento, né? Então, esse vídeo é muito interessante porque foi ele que vinculou muito a notícia nas redes sociais ao que de fato aconteceu em Mianmar, né? Eu acho que a gente pode até colocar ele no ar agora aí para o pessoal ver. A questão do golpe, então, pessoal, depois desse vídeo que vocês viram aí, né, foi contra o movimento daqueles blindados, estava indo em direção à conselheira de Estado, né, que é uma espécie de primeira-ministra no país, né, Aung San Suu Kyi, se é que eu estou falando o nome certo dela, né, o partido do qual ela fazia parte, a Liga Nacional para a Democracia, né, que ganhou as eleições e os militares não aceitaram e produziram mais um golpe naquele território, né. Eu acho interessante a gente trazer alguns dados do país para a gente poder perceber um pouco da dimensão disso. A gente estava conversando antes, né, estudando o tema para a gente trazer para o pessoal que está nos assistindo. O Brasil não tem uma relação comercial muito intensa com o Mianmar, né? O Igor até vai trazer uma informação mais consistente com relação a isso, né? Mas é um país que está aí com o IDH em 0,583, segundo informações do módulo de países do IBGE na internet, né? Com uma área total cultivada de meio ambiente de 19,29%, né? E é um país
com 54, pouco mais de 54 milhões de habitantes, com território um pouco maior do que Minas Gerais, como o Ricardo falou, né? Mas é um país do Sudeste Asiático, em tese, inexpressivo, né? Eu acho que o que, de fato, chamou a atenção para o que aconteceu naquele país foi o modo como a notícia foi compartilhada nas redes sociais, por causa de um vídeo de uma dançarina que flagrou um movimento de blindados do Exército para produzir aquele golpe. Mas em relação a essa questão econômica, eu acho que o Igor consegue construir um raciocínio de mais conteúdo para nós, né, Igor? Antes do Igor falar, só lembrar aqui que a Aung San Suu Kyi, não sei se eu também estou falando correto, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1991. Exatamente. Só para a gente poder colocar isso em pauta. Não, e isso é interessante e corrobora com o acontecido, porque ela ganhou um prêmio Nobel, ou seja, era uma ativista que combatia aquele regime. Então, o partido começou a ter ascensão no país, criou-se, né, porque eu imagino que a atmosfera ela deve estar muito favorável, até porque hoje a gente tem notícias de que estão tendo protestos, as pessoas estão indo às ruas pedir a democracia. Então, como o partido ganhou um espaço forte, criou-se esse medo por parte dos militares e falou, peraí, eles estão indo longe demais, né? Imagino que esse é o bastidor da tomada de poder. Não, a gente tem que cortar isso aqui porque essa ativista ela já está indo longe demais e está colocando os nossos interesses em perigo. Era considerado um símbolo democrático, inclusive, em Mianmar, né, Igor? Exatamente. Então, eu imagino que esse seja uma das motivações por essa ascensão tão grande de aí os militares terem assumido. E falando da questão comercial, porque tem várias outras questões também que um regime militar ele impõe, e a gente pode falar logo após aqui, Mianmar para o Brasil acaba que é muito inexpressivo, né? Fazendo um paralelo, por exemplo, com um país que está próximo, né, que é a potência, que é a China, Mianmar tem aí uma balança comercial em torno de pouco mais de 40 milhões de dólares, para basicamente produtos agrícolas, café, entre outros. Já a China, fazendo essa comparação, a gente chega como nosso maior comprador, né, o Brasil, maior parceiro, a gente chega na casa dos 60 bi. Estados Unidos em segundo, na casa de 20 bi. Então, assim, né, são valores, não tem nem como fazer um paralelo com Mianmar. Então, Mianmar realmente é um país pequeno e nada representativo em termos comerciais para o Brasil. Mas a questão do golpe, eu queria trazer um dado aqui, porque o que o Exército ele justifica, né? Ele fala que ele alega a fraude nas eleições, e aí, falando o que a gente comentou aqui, o Partido Democrático, ele conquistou 83% dos assentos do parlamento. Realmente uma porcentagem muito expressiva. Já no dia que eles iam assumir esses novos parlamentares, que seria no dia 1º de fevereiro, aí acontece, né, a questão do vídeo dos militares caminhando e aí tomando o poder dessa conselheira de Estado, que assim é chamada, que é mais ou menos a ideia, né? O presidente lá é uma figura simbólica e a conselheira do Estado como se fosse a primeira-ministra. E aí, uma chefe de governo. Aí, quais são as atitudes? Aí a gente começa a ver a força, né, entrar em ação. A ideia do governo é de ficar 1 ano. Segundo eles vão ficar 1 ano, vamos fazer uma transição, já que houve fraude, né? Mas ninguém apresenta nada, só porque foi ganho o parlamento de um partido que, na verdade, só existia o partido dos militares. E aí começou a existir um segundo partido e aí já era fraude. Eles bloquearam estradas ao redor da capital, cortaram linhas de comunicação, fecharam o espaço aéreo, segundo eles e as notícias de lá, até o período dia 31 de maio. Então, o espaço aéreo ele está fechado até 31 de maio.
eles fecharam as emissoras de televisão. A única que funciona lá, uma única emissora, chama Myawaddy News, que é pertencente aos militares, óbvio, e teve queda nos sistemas bancários. Então, os únicos bancos que estão funcionando lá são os bancos que são ligados ao Exército. Então, realmente, a gente está vendo o regime militar na sua plenitude sendo realizado, né? Só para vocês falaram, rapidinho, Cássio, vocês falaram sobre como que Mianmar não tem muita relação com o Brasil, né? O brasileiro mal sabe onde que fica Mianmar, né? Mianmar, na cultura brasileira, a gente já não tem tanta... O brasileiro, de forma genérica, já não tem muita ligação com a Ásia, não conhece muito da Ásia. Então, assim, a gente não conhece um músico de Mianmar, a gente não conhece um político, quer dizer, agora, né, o Ricardo falou, foi o Nobel da Paz, mas que aqui nunca teve nenhum destaque. Então, aqui, para a gente, o nosso próprio governo está tratando de uma forma meio distanciada. Nosso próprio governo está bem distante do assunto até o momento. Eu, na minha cabeça, sabe qual é a única coisa que me vem à cabeça para me lembrar de Mianmar? O filme Rambo 4 se passou lá. Fora isso, eu não sei mais nada de Mianmar. Não é falta do nosso noticiário local, né, André? Não é. Não tem. A gente não tem nenhuma relação cultural com Mianmar, né? Uhum. Agora vamos ver, porque mesmo que a gente não tenha, para a política internacional, e principalmente sabendo que vai ter aí um jogo de relações, que é de interesse de China e Estados Unidos, pode ser interessante aí para os próximos meses vindouros aí. O Igor falou deixa eu só entregar um exemplo para a sua fala, André, que eu achei interessante. No site do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro se limitou a uma nota, né, uma nota uma nota externa, né, uma nota à imprensa, com o título Situação em Mianmar, no dia 2 de fevereiro, às 9h51 da manhã, dizendo que acompanha, né, os desdobramentos da questão do estado de emergência em Mianmar, né, e que tem uma expectativa de um rápido retorno à normalidade democrática e à preservação do Estado de Direito, né? Uhum. E dá uma nota à imprensa dizendo que a comunidade brasileira local se encontrava bem. Então, você vê que, você disse aí, né, o governo brasileiro mantendo uma distância, e essa nota à imprensa do Ministério de Relações Exteriores corrobora o que você disse. Sim. Né? E o Igor falou sobre a questão dos militares terem fechado também, né? Espaço aéreo, estradas e tudo, mas a gente também está vendo agora a população indo para as ruas, protestando. Vou fazer um paralelo aqui, não sei se a proximidade, se ela encaixa realmente, mas o que a gente viu no último ano em Hong Kong, né? Será que a tensão lá vai escalar como foi em Hong Kong, por exemplo? O povo indo às ruas, tendo confronto do povo com militares, com força policial. Isso vai ser interessante de ver aí nos próximos dias, né? Não vai dar um bom resultado, a gente sabe, né? Porque... eu queria já trazer a questão em pauta da geopolítica. A gente sabe que nada acontece por acaso. E ali no Sudeste Asiático, e aí eu vou falar país por país, já existe tendências a esse tipo de regime ditatorial ou regime autoritário. E aí eu vou trazer aqui informação, lembrando, o Ricardo já até comentou, Mianmar faz fronteira com a Tailândia, com Laos, com a China, Bangladesh e Índia. Desses países citados, nós temos a China como Partido Comunista, nós temos Laos com Partido Comunista. Então, isso está na esfera da questão de autoritarismo, né? Que é o Partido Comunista que gera os seus líderes, não tem uma democracia, uma votação popular. Bangladesh e a Índia já é mais envergado para a ditadura. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, e desses países comparado a Mianmar, a Tailândia é o maior e o mais expressivo. E a Tailândia é o país mais parecido com o regime de Mianmar em questões de golpe militar.
A Tailândia, desde 1932, que foi a reforma política da monarquia, ela já sofreu 12 golpes de Estado. E o Rafael está aqui falando, querendo entrar, conversar com nós também. O Rafael está querendo participar do programa aí. Ele tem uma opinião Rafael sobre a situação lá. Ele já está puxando o pai, tá vendo, né? Exatamente. Já tem o pezinho nas RIs, certamente. Só não coloca ele para ver o filme do Rambo, pelo amor de Deus. Não. Mas, continuando, então, desde 1932, a Tailândia já teve 12 golpes militares. Parece que todo dia lá eles acordam e falam, isso aí para nós já não serve, a gente que precisa comandar. Não existe estabilidade democrática no país, definitivamente. Nenhuma. Lá é uma monarquia, né? Então, também, e a questão para eles, né? A questão de governabilidade, entendimento deles é que os militares que têm o maior conhecimento. Mas a última foi em 2014. Isso eu sei e acompanho porque eu tenho, né, questões comercial, de trabalho voltado na Tailândia. E também a mesma retórica, de que ficaria um ano, governo de transição, temos que alterar, houve fraude, etc. Mas o que aconteceu? Só foi haver eleições democráticas depois de 5 anos. Então, a última foi em 2019. Então, é uma contextualização, porque todo o ambiente político em torno de Mianmar é isso também. Então, isso dá para a gente um pouco entender dessa questão geopolítica e da influência que isso também tem no país de Mianmar, né? Só vale lembrar, né, que a gente falou que dos protestos, desde o dia do golpe militar até hoje já foram presas 350 pessoas, né? Então, ela tá eu não sei qual que é o tamanho, porque para ter uma carceragem, tem que ter uma carceragem grande para prender esse tanto de gente. Ô, Igor, você falou também sobre, né, essas ditaduras que tem ali. Não sei se você citou o Laos. Chegou a falar do Laos? Eu comentei China e Laos como, né, pelo Partido Comunista. Desculpa, o Laos e Mianmar têm problemas crônicos, né, de guerra ali na região fronteiriça. E esse histórico que você puxou é até interessante para a gente lembrar também que aquela região, por mais que alguns países ali não sejam mais ditadura, a ditadura naquela região ali, historicamente, sempre foi muito forte. A gente tinha figuras ali, Pol Pot no Vietnã, por exemplo, figuras que são historicamente emblemáticas, né? Tomara que a gente não tenha mais nenhuma figura que entre para a história dessa forma. Tomara que essa falácia, que para mim é uma falácia, de tomar o poder sem prova, sem nada, falar que vai entregar daqui a 1 ano, para mim isso é falácia. Tomara que não seja, né? Tomara que seja realmente um período de transição calmo, mas que parece, tudo indica que não vai ser, né? Basta lembrar que já alguns países já estão falando em sanções e a comissária Alf-Navla, vice-alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, gente, vocês me desculpem, mas é muito difícil falar esses nomes. É verdade. Ela pediu que as sanções não atingissem o povo de Mianmar, né? A frase que ela disse foi a seguinte: recomendamos o apelo mais forte possível para que as autoridades militares respeitem o resultado das eleições e devolvam o poder controle civil e liberem imediatamente todos os envolvidos detidos arbitrariamente. E ela pede para poder que as sanções não firam os cidadãos. Isso, obrigado, André. Os cidadãos, porque lá já é um país já bem pobre, né? Vamos dizer assim. Alguém já viu sanção econômica que não atinge a população, principalmente no país pobre? Infelizmente, é um discurso relativamente hipócrita, porque não tem condições disso acontecer, né? Inclusive, esse tipo de sanção econômica é exatamente para quê? O que geralmente provoca quando isso acontece? É colocar o povo na rua, insatisfeito com os efeitos econômicos daquele bloqueio,
e fazer o próprio povo se movimentar e derrubar o regime que está no poder. Então, de uma certa forma, é uma ação, né, de sanção militar, econômica que começa de baixo para cima. É inevitável não atingir a população. Então, acho que a gente vamos aguardar mais cenas dos próximos capítulos, né? Esse, querendo ou não, foi um episódio mais curtinho, mas porque o evento aconteceu recente, a gente não tem tanta informação ainda, não sabemos como os países vão se comportar, né? Até mesmo o Brasil ainda não soltar uma nota, mesmo assim, o Gustavo já falou sobre isso. A China só se demonstrou preocupada e não falou mais sobre o assunto. O Joe Biden está tentando falar um pouco mais, mas mesmo assim não está tão assim, lembrando que ele está nos seus primeiros 100 dias de governo, então ele tem que botar prioridade interna, né? Tem algumas prioridades internas. Mas vamos aguardar o desdobramento disso aí e qualquer novidade a gente traz um pouquinho mais para vocês. Eu queria só, Ricardo, colocar aqui para nós, para a gente encerrar, né, que só 2 situações que eu acho que a gente pode observar ao longo dos próximos dias, né? Primeira coisa, né? Como Joe Biden vai se colocar diante dessa situação, né, no Sudeste Asiático, principalmente pelo fato de ser um quintal chinês, né? Com quem as relações dos Estados Unidos já não são absolutamente amistosas, né? Existe uma tensão econômica e militar permanente entre Estados Unidos e China. Como que o Biden agora, que está priorizando questões internas, vai tratar de uma situação dessa no quintal chinês? Isso é uma coisa. E por último, né, que é o que mais me provoca curiosidade, é assistir ou observar como que a comunidade internacional vai tratar essa violência desse regime militar agora instaurado contra cidadãos daquele país, né? Cerceamento de liberdades, né, de comunicação, inclusive a internet está cortada em muitos locais, né, naquele país, né? Ou seja, é mais um país a entrar no cesto de nações que revertem instituições democráticas para implantar regimes autocráticos e violentos, né? É mais um encorpando essa cesta de países que não são democráticos. Como que a comunidade internacional vai ver isso e como que ela vai tratar essa situação? Eu acho que são dois cenários que ainda estão se construindo, que eu acho que vão dizer muito para nós aí do que vem pela frente. Lembrando, né, Gustavo, que o principal aliado de Mianmar é a China, que é membro do Conselho de Segurança e tem poder de veto. Já usou, inclusive, nas notas, né, para não usar o termo golpe. Então, se já usou, já sinalizou de alguma forma como que pode tratar isso aí. Então, vai ser bem importante a gente ficar de olho nisso aí mesmo. Verdade. E só complementando, né, essa questão tem voltada para os direitos humanos, Gustavo, tem um problema lá muito sério também de limpeza de etnias. Lá está surgindo os budistas, é a maioria, mas existe um grupo de muçulmanos que estão tendo que se refugiar por conta disso também. Então, é um assunto a ver como que a comunidade internacional vai lidar com toda essa questão dos direitos humanos, não só da questão de cerceamento do ir e vir, de comunicação, etc., mas desse grave problema aí também. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Um prazer, pessoal. Até mais.